Sim, concurseiro do meu Brasil. Prazer, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Aula específica para você que vai fazer o concurso dos Correios. Banca IBFC. Resolução de questões e também a explicação dos assuntos mais cobrados por essa banca. Os assuntos que estarão na sua prova para esse certame. Acesse aqui na descrição do vídeo o link do site onde você vai encontrar os nossos preparatórios para o concurso dos Correios. Acesse e faça parte da turma da aprovação com o Mestre Mário. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque. Assinale sua alternativa. Para você que de repente esteja se ingressando no mundo dos concursos por agora, concordância nominal vem de quê? De nome. Então, é a concordância entre os nomes. Quem prevalece? Quem manda, como eu falo? No centro, nós teremos o quê? O substantivo. Então, o substantivo prevalece. Aí você vai se lembrar de que o artigo, o adjetivo, que é muito cobrado, inclusive, dentro dessa concordância nominal, o adjetivo, depois nós vamos ter também o pronome e, por último, pronome o numeral. Então, dentro disso daqui, eu tenho o quê? As regras de concordância nominal. Então, quem prevalece? O substantivo. Se aparece um substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o adjetivo vão concordar com ele em gênero. Então, falou concordância nominal? Concordância em gênero e número. Isso quer dizer o quê? Que o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Dentro desta explicação, se eu colocar aqui, por exemplo, homem, eu vou falar a homem? Não. Homem, substantivo masculino singular. O artigo precisa estar no masculino singular. Então, o homem, não é isso? Aí eu vou falar o homem boa, o homem bons. Não, o homem bom. Aí você observa que o artigo, o adjetivo, eles concordam com o substantivo em gênero e número. Muitas regras, sim. Mas isso daqui é o começo. Então, eles concordam em gênero e número. Vamos observar aqui. Primeiro aparece anexo. Caro concursando, anexo, meio e bastante, você precisa memorizar como é feita a concordância entre eles. E agora, encaminho anexo ou encaminho anexos os convites? Bem interessante aqui para você compreender. Concordância com o vocábulo anexo. Então, apareceu anexo, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, concordância básica. Qual que é a concordância básica? Concordância nominal, a regra básica. O adjetivo, que neste caso aqui, vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, aqui para você compreender. Simples assim, anexo vai concordar com o substantivo a que se refere. Olha aqui. Seguem anexos os documentos. Vamos simplificar? Vamos colocar como? Os documentos anexos, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Seguem anexas as planilhas. Então, vamos sintetizar? Planilhas, masculino, ou melhor, planilhas, plural, feminino. Anexa também estará no plural feminino. Olha lá, planilhas anexas. Relatório, anexo. Agora, apareceu a expressão em anexo, ela é uma locução adverbial. Locução adverbial. Advérbio, invariável, aquele que não vai para o plural. Aí já não importa. O que você tem em anexo, acabou. Invariável. Não importa se aqui aparecem os documentos, o documento, a planilha, as planilhas. Apareceu em anexo, é invariável, não irá para o plural. Lembre-se disso. Anexo vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Concursando, conheça o meu curso de português da Banca IBFC. Composto por aulas teóricas, todos os assuntos contemplados no edital
estão lá explicados no meu curso de português. Esta parte é muito importante, as questões comentadas por assunto. São no mínimo 20 questões de cada assunto cobrado no edital. Tem dúvida em determinado assunto? Vá lá, resolva, baixe o PDF, resolva as questões, depois assista a correção. Nele também há a correção das provas aplicadas já de nível médio e também de nível superior. E outro ponto interessante, há também os simulados exclusivos da banca IBFC. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre Mário. Encaminho anexos os convites. Olha aqui, os convites anexos, simples assim. Então aqui nós já vimos, eu preciso da errada, inaceitável. Essa está correta. Convites anexos, olha aqui. Pronto, simplificamos. Ouvir amigos é fazer horas extras. Olha aqui, extras vai concordar normalmente com o substantivo a que se refere. Hora extra, horas extras. A paciente meio solitária, caro concursando. Isso daqui é um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável. Espero que você esteja com um caderno aí, fazendo essas anotações. Invariável. Então, você já observa aqui. Advérbio é invariável. Ah, mestre, assistindo a sua aula que o advérbio ele concorda com o ava. Melhor, ele concorda não. Ele modifica. O ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Ah, paciente solitária. Solitária é o quê? Um adjetivo. Ah, ele está modificando o adjetivo. Uma coisa seria eu dizer a paciente solitária e a paciente meio solitária. Então, ele modificou um adjetivo, ele é um advérbio invariável. Eu não poderia falar paciente meia solitária. Eu poderia falar meia, por exemplo, meia garrafa. Quando for numeral peça do vestuário, aí você pode usar. Aqui, garrafa é o quê? Um substantivo. Caro concursando, o que vem acompanhando esse substantivo, ele vai concordar com ele. Eu não falo meio garrafa d'água, meia garrafa d'água. Mas se estiver modificando um adjetivo, um verbo e um próprio advérbio, é só você se lembrar do a, vá. Lembre-se disso daqui. É o que o adjetivo, que o advérbio vai modificar. São muito esforçados as professoras. Então, aqui eu tenho as professoras e os pesquisadores. Esse adjetivo aqui, ele está concordando com os dois. Também correto. Então, quando o adjetivo vier anteposto dos substantivos, ele pode concordar com o mais próximo ou então com os dois, neste caso aqui. Então, são muito esforçados. Se ele viesse depois, da mesma forma. As professoras são muito esforçadas. Eu poderia falar o quê? As professoras e os pesquisadores são muito esforçados, correto? Esforçados. Então, correto aqui da mesma forma. A alternativa A está errada. Ela vai gabaritar a questão. Agora, você tem dúvida quando eu uso bastante ou quando eu uso bastantes, que é o mesmo caso de muito ou muitos, bastante ou bastantes. Essa regra vai servir também para muito ou muitos. Primeiro ponto, bastante é invariável quando exercer a função de advérbio de intensidade. Então, bastante, invariável, advérbio. O advérbio é invariável. E o advérbio, caro concursando, como que você vai saber? É um advérbio? É um pronome indefinido? É um adjetivo? Você vai se lembrar de que o advérbio ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando ou modificando um substantivo, especificando um substantivo, ele será flexionado. Não pode ser advérbio. Então, ele estuda uma coisa. Ele estuda bastante. Ele estuda muito. Você consegue identificar que eu modifiquei aqui o verbo estudar? Eu chegar e falar para você, você estuda muito, você estuda bastante. Observe aqui a ideia de intensidade que eu trago para vocês. Então, ele estuda muito neste caso.
Então, aqui, modificou o verbo estudar, se modifica um verbo, e ele é invariável, é um advérbio. E bastantes, vou colocar aqui também muitos. Então, bastante, muito, bastantes, muitos. Vai concordar em gênero, número e grau com o substantivo a que se refere. Então, bastantes concorda em gênero, grau e número, ou seja, ele é variável, vai concordar com o substantivo. Será um adjetivo ou um pronome indefinido. Observe a diferença aqui. Você tem motivos bastantes, você tem muitos motivos, não é isso? Você tem motivos suficientes para estudar, ok? Observe que está modificando o quê? O substantivo. E lá acima modificou o quê? O verbo. Modifica o verbo, advérbio. Modifica o substantivo, nesse caso vai ser um adjetivo ou pronome indefinido. Acertei muitas questões. Olha aqui, bastantes questões. Está acompanhando o quê? Um substantivo. Se acompanha um substantivo, gente, vai concordar com ele. Lembre-se disso, eu poderia falar. Acertei muita questão. Ok? Acertei muito exercício. Também estaria correto. Ah, mas aí ele não variou, ele é advérbio. Não, ele está concordando com o substantivo. Simples assim. Acompanhou um substantivo, vai concordar com o substantivo. Se estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, será invariável e será um advérbio de intensivo. Observe aqui, ele vem acompanhando um substantivo, então vai concordar com ele normalmente. Então, o correto aqui seria o quê? Temos bastantes amigos, temos muitos amigos. A mesma regra do bastante é a regra do muito. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, vamos marcar a alternativa errada, caro concursando. Aquela autoestrada é muito movimentada. Hífen, assunto muito cobrado dentro de ortografia. Tem umas dicas, tem uma síntese aqui daquelas regras mais cobradas pela IBFC. Observe só, é o que trouxe aqui algumas poucas regras do hífen, mas são as mais cobradas. Primeiro, eu não uso o hífen quando o prefixo terminar com uma vogal e a palavra da frente começar com vogal diferente. Observe que o prefixo terminou em uma vogal e a da frente começou com vogal diferente. Eu não uso. Observe aqui. É o que eu chamo de quê? Dos opostos se atraem, ou seja, os diferentes se atraem. Então, terminou com uma vogal, começou com vogal diferente, eles vão se atrair e vão ficar juntos aqui. Autoescola, antiaéreo, semiárido. Assim, os opostos se atraem. E se os opostos se atraem, os iguais o quê? Vão se distanciar. Isso quer dizer o quê? O prefixo terminou em uma vogal e a palavra da frente começar com a mesma vogal, tem hífen. Micro-ondas, micro-ônibus, anti-inflamatório, autoobservação. Muito importante, os opostos se atraem, terminou com a vogal o prefixo, a palavra da frente começou com outra, sem hífen, tudo junto. Se for a mesma vogal com hífen. Muito importante aqui também, quando o prefixo termina em uma vogal e a palavra da frente comece com uma consoante, que não seja R ou S, tudo junto. Contra-cheque, olha aqui, supermercado, semicírculo, antinatural, supermercado aqui não terminou em vogal, ele terminou em R. Mas aqui tudo junto, por quê? Se o prefixo terminar em R, somente se a palavra da frente começar com R ou H é que vai ter hífen. Então, não foi hipermercado, supermercado, tudo junto. Então, terminou em vogal, a palavra da frente começou com consoante diferente de R ou S, tudo junto. Então, semicírculo, antinatural. Ah, mas por que se a palavra da frente terminar em R ou S, como eu faço? Já que eu falei isso aqui anteriormente. Quando a segunda palavra começar com R ou S, depois do prefixo terminado em vogal, vai retirar o hífen e vai dobrar o R ou S. Bem interessante aqui para você compreender. Então, prefixo terminou com vogal, a palavra da frente começou com consoante, tudo junto. Exceto se a palavra começar com R ou S. Se ela começar com R ou S, você vai dobrar o R ou S. Então, mini saia dobrou, antirrábica também dobrou, antissocial.
correto? Só você se lembrar de que se você colocar o hífen aqui, você é antissocial. Então, você não é antissocial, não usa o hífen. Síntese interessante aqui do hífen. Então, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Terminou com vogal, a palavra da frente, consoante, tudo junto, exceto se for R ou S. Disse ainda há pouco, os opostos se atraem. Terminou com uma vogal, começou com vogal diferente, tudo junto. Autoestrada, autoescola seria o correto. Tudo junto, já gabaritamos a questão. Esta está errada porque os opostos se atraem. Disse também sobre o caso dos iguais se distanciam. Lembre-se disso, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Uma vogal, aqui é a mesma vogal, eu vou usar o hífen, micro-ondas. Gosto muito do filme do Super-Homem. Quando o prefixo terminar em R e a palavra seguinte começar com H ou R, nós vamos usar o hífen. Super resistente, super-homem, supermercado. Aí você já falou, não, supermercado é tudo junto, porque aqui ele terminou em R, mas a palavra da frente não começou com R ou H. O médico indicou uma ultrassonografia. Aqui você, ainda há pouco também falei, quando o prefixo termina por vogal, a palavra da frente começa com R ou S, você vai dobrar e escrever tudo junto. Mini saia com 2 S's. O livro contava tudo sobre a pré-história. Apareceu o prefixo pré e o prefixo pós. Aqui você observa esse pré com acento. Se ele vier acentuado, nós vamos usar o hífen. Com os prefixos ex e vice, nós vamos usar sempre o hífen. Vice-governador, vice-prefeito, ex-governador, ex-amor. Então, você vai compreender com os prefixos ex e vice sempre com hífen. Que fica desta tela que os opostos se atraem, os iguais se distanciam e, principalmente, o caso aqui de quando termina com vogal, a palavra da frente começa com R ou S. Leia o fragmento. Vamos ver aqui. Observe o uso do sinal indicativo de crase e assinale a alternativa em que este sinal é usado de maneira errada. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida... Ok, aqui só trouxe um exemplo. Tem crase ou não tem? Nem preciso compreender. Mas estou aqui para desvendar os mistérios da IBFC. Se ele é incorporado a alguma coisa. Mas o A que vem acompanhando a sua vida tem A com acento indicativo de crase. Vou deixar uma pergunta para você interagir comigo nos comentários. O uso dessa crase é obrigatório? Eu poderia não usá-la? Eu quero ver a sua resposta. A palestra sobre mudança de hábitos ocorreria sempre às 8 horas. Quando usar crase? Vou colocar aqui, uso da crase. Então, antes das horas, certinho, eu vou usar crase. Então, aqui está correto. Observe a abreviação de hora, H minúsculo, sem ponto, nada. H minúsculo. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Então esta daqui está errada porque o mestre acabou de falar que antes de horas eu uso crase. Uso. Mas aqui desde é preposição. A crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então eu teria duas preposições juntas? Não. Então desde as 7 horas eu não vou usar crase por causa da preposição desde. Corretíssima? Por isso que é importante você resolver as questões específicas da banca, como aqui no meu curso de português da IBFC, tem uma aula lá com 20 questões aproximadamente, só de crase. Eu tenho mais dúvida em processo de formação de palavras, tem uma aula lá também para você. Tá. E se aqui fosse a preposição antes, ok? Eu poderia usar crase ou não? Mais uma pergunta, duas para você. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Cara, concursando errado. Porque eu não uso crase antes de palavra no masculino. Até criei uma brincadeira. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, sem crase, correto? Porque não vai passar no concurso. Não uso crase antes de palavra no masculino. Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às
pressas apareceu locução de base feminina, que seja ela adverbial, prepositiva, conjuntiva, nós vamos usar crase. Às pressas, à toa, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, à procura e outras infinitas quase. Corretíssimo aqui. E explicamos que, às vezes, locução também, olha aqui, locução adverbial de base feminina tem crase, correto? Então, muito importante aqui. Anote aí também, quando eu não vou usar essa crase? Antes dos pronomes, principalmente pronome indefinido. Não posso usar crase antes de todas, por exemplo, que as bancas adoram. Antes de artigo indefinido também não vou usar crase. Lembre-se disso. Observe a mudança de classe gramatical com a presença da acentuação gráfica. Análise é o quê? Um substantivo. E analise já é um verbo. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo. Então, eu troquei aqui do substantivo, eu transformei em um verbo. Exceto em qual aqui que isso não vai ocorrer. Não vai virar um verbo. Só você se lembrar de que, tem o verbo. Crítica, substantivo. E se eu falar, ela critica? Critica existe. Crítica, substantivo, critica, verbo. Denúncia, substantivo. Ele denuncia. Verbo existe. Médico, substantivo. Eu medico, tu medicas, ele medica. Mesmo soando estranho, mas existe, eu medico. Verbo. Dúvida. Ela duvida, eu duvido, tu duvidas, ele duvida. Existe também. A única aqui que não podemos fazer, a única em que eu vou retirar o acento e não vai virar um verbo, é possível. Eu não falo eu possível, tu possíveis, complicou, né? Então a alternativa é não vai ser um verbo. De acordo com as normas de colocação pronominal, vamos marcar a alternativa incorreta, caro concursando. Então aqui eu preciso ver. Tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça. Próclise, pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, pronome vem no meio do verbo. Vem à minha cabeça também ênclise, o pronome vem depois do verbo. Isso. Mas quem manda em colocação pronominal? A próclise, mais regras. Daí eu criei o Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos, neste caso, o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as
orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4 P's de Enéas, 4 P's. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4 P's. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Agora que já compreendeu o que é Enéas 4 P's, você vai buscar primeiro. Vamos marcar os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos. Aqui a banca colocou o me em todos, exceto na alternativa D. Eu lhes disse, lembrando que eu preciso dar errada. Então, minha mãe sempre, sempre é um advérbio. É o A de Enéas. Enéas 4 P's atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, ele virá antes do verbo, e aqui eu tenho um caso da próclise, perfeito. Então, está correta. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta. Eles me disseram, aqui veio antes do verbo. Será que, neste caso, os pronomes pessoais retos, eles são palavras atrativas? Vou deixar aqui por enquanto. Quando eu fui para a escola, me perguntaram, caro concursando, eu falei com você ainda nas outras aulas que te amo não existe. Você pode até falar, escrever não, porque eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Então aqui ele veio antes do verbo, mas não posso usá-lo no início de frases e nem depois da vírgula. Então é errada a alternativa C. No entendimento aqui do IBFC, se você buscar lá nos gramáticos, não aparece como palavra atrativa os pronomes pessoais retos. Mas aqui você pode usar. Eles me disseram, então, eles disseram-me. Da mesma forma. Do mesmo jeito, alternativa D. Eu lhes disse que eles não entendiam a vida. Olha aqui. Novamente veio antes do verbo, está perto de um pronome pessoal reto. Não é a palavra atrativa, mas pode ser usado aqui na percepção da IBFC. Caro concursando, na sua prova também terá o que? Regência. Na minha opinião, juntamente com ortografia, um dos assuntos mais extensos. A dica que deixo, eu tenho uma lista de questões contemplando regência e lá você vai encontrar os verbos, as palavras mais cobradas dentro de regência, que aí você precisa saber. Exige complemento? A partir do momento que exige, qual é a preposição que eu uso? A, de, com, por, para, é isso que é regência. Então, a melhor maneira, lendo bastante e resolvendo muitas questões. Esqueça a necessidade de querer agradar a todo mundo. Nem Cristo agradou a todos. Eu acho interessante que nas minhas aulas eu falo muito dessas passagens bíblicas, né? Então, quando você observa, nem Cristo agradou a todos, aí você pode se lembrar, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem perdoa, perdoa a alguém. Então, é muito interessante. Dali podem sair algumas regras de regência. Então, aqui eu já vi que, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo indireto, que ele vem acompanhado de uma preposição e terá como complemento um objeto indireto. Agora, analise as afirmativas abaixo e diga quais estão corretas. Apresenta-se como verbo transitivo indireto. Olha aqui, esqueça a necessidade de querer agradar a todos. Esse agradar aqui é com o significado de ser agradável com todo mundo. Ser agradável. João foi agradável com todo mundo. Ok. Então, aqui a 13 está correta. É um verbo transitivo indireto com o significado de ser agradável. Agora, o verbo agradar também
ele pode significar fazer carinho. A mãe agradou o filho. A mãe agradou o filho. Ele pode ser verbo transitivo direto? Também pode, com o sentido de fazer carinho, verbo transitivo direto, caro concursando. Apresenta-se como verbo transitivo indireto? Não. Sempre que for com o significado de fazer carinho, é verbo transitivo direto. Então, está errado. Apresenta-se como verbo transitivo direto com o significado de fazer carinho? Não. Ali eu já vi que ele é um verbo transitivo indireto, porque o significado é ser agradável. Ah, mestre, como eu vou saber se é ser agradável ou fazer carinho? Pelo contexto. A necessidade de querer agradar a todo mundo, necessidade de ser agradável com todos. Apresenta-se como verbo intransitivo. Intransitivo, olha aqui. Transitivo é aquele que pede complemento. Intransitivo é aquele que não pede complemento. Se eu falar, por exemplo, ele morreu, você vai falar, que? Quem? De quê? De quem? Se for curioso, você pode até falar quem morreu, né? Mas não é isso. Você observa que o verbo não tem complemento. Ele morreu, você entendeu, você não precisa fazer a pergunta. É diferente, por exemplo, se eu chegar e falar assim, ele trouxe, aí você vai falar o quê? Aí já tem outra coisa, aí é um verbo transitivo. Transitivo, aquele que vai pedir complemento. Intransitivo, não pede complemento. Ok? Então aqui está correta somente a 3. Então, por isso que eu falo na minha lista de questões, importante, eu tenho muita dúvida, regente, vai resolver questões recentes da Banco BFC contemplando regência. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. E agora, aqui nós já observamos o verbo haver, não é isso? Aí você já deve conhecer assim, o verbo haver no sentido de existir. Aqui também aparece o verbo que existir. Então, verbo haver com o sentido de existir, acontecer, ele é impessoal. Verbo fazer, indicando o tempo passado, o correto seria faz 2 anos ou fazem 2 anos. Trago agora de início para vocês a explicação da concordância contemplando os verbos impessoais. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir.
As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Voltando, haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Vários anos. Há vários anos, existem vários anos. Ele é impessoal. Só que o que está sendo flexionado aqui, você já vai observar que é o verbo auxiliar. Mas é bem simples, eu falo assim, se o treinador não escala determinado jogador, o seu auxiliar não escala. O que quer dizer isso? Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também será impessoal. Então, nada de devem haver. O correto seria deve haver, como aparecem aqui nas alternativas. Então, deve haver vários anos, e se não fosse deve haver, eu poderia falar o quê? Há vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas tem pessoas ou há pessoas? Aqui é bem interessante. Eu não posso falar, no Brasil tem muita gente em situação de rua. Eu não uso na redação. Ao invés de falar tem, eu vou falar há. No Brasil há muita gente. No Brasil há pessoas. Só que não aparece aqui. Aparece o verbo existir. Mas existem pessoas. Anote aí também. O haver é impessoal. O existir, não. Eu falo o quê? Pessoas existem? Não. Pessoas existem, mas existem pessoas que. Então, o correto aqui, existem, onde não vou usar tem, e mesmo que fosse tem, eu falo o quê? As pessoas têm, sempre for terceira pessoa do plural com acento. Eu não posso falar na sala tem muito aluno. O correto é na sala há muitos alunos. Mas existem pessoas que excitam no momento de diminuir seu uso. Excitar é quando a pessoa fica um pouco diferente. Agora, quando fala hesitar, aqui o correto aqui vai ser o quê? Mas existem pessoas que hesitam no momento de diminuir seu uso. A B está correto. Então, hesitar, fulano hesitou. Ele pensou, ele recusa. Então, há pessoas que recusam no momento de diminuir seu uso. Então, hesitar é quando a pessoa pensa antes de fazer, a pessoa recusa fazer alguma coisa. Então, o correto aqui, alternativa B. E BFC, no trecho, já existem máquinas que cruzam essa fronteira. A expressão destacada está no sentido próprio ou no sentido figurado? No meu curso de português tem uma seção falando sobre denotação e conotação, sentido próprio ou figurado. Sentido próprio é o mesmo que sentido denotativo. Denotativo é o mesmo de dicionário. Então, é quando você usa a sua palavra no seu sentido literal, no sentido real. Por exemplo, se eu falar, havia uma pedra no caminho quando eu estava passando de carro. Ali é uma rocha, sentido denotativo. Se eu falar, Maria, uma pedra no meu caminho.
ali já é sentido figurado. Então, sentido figurado, sentido conotativo, você dará um novo significado às palavras. Quando fala, já existem máquinas que cruzam essa fronteira. Então, vamos ver. A vocação dos novos computadores é funcionar com todo o aparato técnico fornecido pela informática, só que numa relação tão visual e emocionante quanto um jogo de videogame. Já existem máquinas que cruzam essa fronteira. Quando fala cruzar a fronteira, ele está passando de um país para outro? Não. Eles já vão além disso. Então, foi sentido figurado? Perfeito. Sentido figurado significa que as máquinas ultrapassam os limites de uso anteriores? Perfeito. Figurado significa que sua utilização é ampla para o mundo todo? Não. Quando fala que elas cruzam essa fronteira, que elas já excedem, elas são mais do que um videogame. Então, sentido figurado deu um novo significado à expressão cruzar a fronteira, quer dizer que elas ultrapassam os limites, que elas vão além. Concursando, conheça o meu curso de português da banca IBFC. Composto por aulas teóricas, todos os assuntos contemplados no edital estão lá explicados no meu curso de português. Esta parte é muito importante, as questões comentadas por assunto. São no mínimo 20 questões de cada assunto cobrado no edital. Tem dúvida em determinado assunto? Vá lá, resolva, baixe o PDF, resolva as questões, depois assista a correção. Nele também há a correção das provas aplicadas já de nível médio e também de nível superior. E outro ponto interessante, há também os simulados exclusivos da banca IBFC. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre Mário. De acordo com a leitura acima, assinale a alternativa que mais sintetiza, observe aqui, aquela que mais sintetiza. Pode ter uma que sintetiza a mensagem principal do texto? Pode, mas eu preciso daquela que mais sintetiza. O jogo de videogame é a nova vocação dos computadores. A vocação dos novos computadores é funcionar com todo o aparato. Observe aqui. Qual que é a vocação dos novos computadores? Funcionar com todo o aparato técnico fornecido pela informática. Só que numa relação tão visual e emocionante quanto um jogo de videogame. Então quer dizer que o jogo de videogame é a nova vocação dos computadores? Não. O que fala aqui? A nova vocação dos computadores, como fala no texto, ela é o quê? Funcionar com todo o aparato técnico fornecido pela informática. Observe aqui. Então, a mensagem que mais vai sintetizar é esta daqui. O uso de toda a técnica da informática, o uso de toda a técnica, de todo o aparato técnico da informática caracteriza os novos computadores. Caro concursando, como são os novos computadores? Eles vão funcionar com todo o aparato técnico. Então, eles vão funcionar com toda a técnica da informática. Só trocou uma palavra por outra. O jogo de videogame é a nova vocação dos computadores? Nada disso. A nova vocação deles, a nova função, eles funcionarem com todo o aparato técnico. Operando os novos computadores, vivendo situações reais, sem ilusões? Nada disso. A gente vai compreender que as ilusões ainda permanecem. Eles vão além, eles são mais que um jogo de videogame. Mas nós ainda, quando estamos ao computador ou usando algo relacionado à tecnologia, as ilusões permanecem. Já existem máquinas que cruzam essa fronteira, produzindo imagens em 3 dimensões, nas quais o usuário tem a sensação de penetrar, tem a sensação de entrar em determinado ambiente. Imagine um visor que pode ser preso na frente dos olhos como uma máscara de mergulho, acoplada a um computador. Então a gente vê isso. Você coloca uma máscara e você vai para um mundo real. Só que o que ocorre? Ali ainda é um ambiente de ilusões. Você precisa ter aquelas ilusões para se sentir naquele mundo, entre aspas, real. Esse equipamento de última geração dispensa o uso de luvas e máscaras de mergulho. Nada disso, observe aqui. Imagine um visor que pode ser preso na frente dos olhos como uma máscara de mergulho. Você precisa da máscara de mergulho. Então, ele não vai dispensar o uso dessas luvas também. Olha aqui, usando uma luva cheia de sensores, todos ligados ao mesmo computador,
o operador do equipamento pode tocar objetos que só existem na tela aberta diante de seus olhos. Então, você coloca a máscara de mergulho, ela é semelhante a uma máscara de mergulho. E aí você coloca uma luva, você toca naqueles objetos que viram reais. Mas ali nós ainda observamos a presença das ilusões. O período, por meio do último decreto, solicitou-se a saída dos moradores e que demolissem as construções. Possui uma falha em sua estruturação que seria resolvida com a seguinte reescritura. Como podemos reescrever este trecho? Por meio do último decreto, então aqui você observa, nada de mudança por meio, solicitaram-se por meio do último decreto também, como aparece aqui, olha aqui, por meio do último decreto, só alterou a ordem, mas aqui continua correto. Vamos então à falha. Solicitou-se a saída. Então, aqui está relacionado ao paralelismo sintático. O que você observa? Solicitou-se a saída é um substantivo. Paralelismo é manter a mesma linha dos moradores e que demolissem. O que foi solicitado? Número 1, a saída, e 2, que demolissem. Então, aqui está equivocado. O correto seria o quê? A demolição. Por quê? Eu teria substantivo e substantivo. Então, solicitou-se a saída dos moradores e a demolição das construções. Então, esse paralelismo sintático na redação é importante. Você usou um substantivo, o outro também será. Ah, é verbo? Então, o primeiro vai ser verbo. Solicitou-se que saíssem, que os moradores saíssem e que demolissem. Verbo, verbo. Solicitou-se a saída e a demolição. Então, aqui onde está? Foram solicitadas a saída e que demolissem. Saída e demolissem, substantivo e verbo. Posso? Não posso. A saída e a demolição, show de bola. Então, aqui, alternativa B. Solicitou-se a saída e verbo, não pode. Solicitaram-se a saída, substantivo, e verbo. Verbo e substantivo. Viu que é o paralelismo sintático? Usou substantivo, substantivo, substantivo. Ou verbo e verbo. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal aparece de maneira errada. Concordância verbal, primeira coisa que você fará é identificar os verbos. Identifique o verbo, faça a pergunta para saber quem praticava a ação daquele verbo. Então vamos já para você compreender. Primeira coisa é isso, regra básica. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Vamos pegar aqui, sujeito aqui. Observe aqui, o vizinho de baixo, sujeito, o núcleo dele, vizinho. Então aqui eu tenho um sujeito no singular. Sujeito no singular, o verbo precisa estar no singular. Quem acabou concordando em vender a arma? O vizinho de baixo. Ele acabou concordando. Simples assim. Então, essa está correta. Descarto. Então, você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E mandou que os trabalhos só se iniciassem. O que está iniciando? Olha aqui. Os trabalhos se iniciassem. Então, aqui eu já vi. Sujeito no plural. O verbo precisa estar também no plural. Então, aqui está errada. Qual que seria o correto? Iniciassem. Os trabalhos se iniciassem. O barulho dos operários o impedia. Interessante. O que o impedia de dormir? O barulho, não é isso? Então, barulho impedia. Ele impedia. Corretíssima. Ok? O vizinho de baixo ficou pensativo. Quem ficou pensativo? O vizinho de baixo. O que era bom? O preço. Simples assim. Então, apareceu o IBFC. Primeira coisa de que você vai se lembrar é de marcar o verbo, fazer a pergunta com ele para localizar o sujeito. Simples assim. Observamos que na alternativa B está o erro. Sinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, agora aqui nós temos os verbos que aparecem com grande frequência aqui, são os verbos impessoais. Agora que você já compreendeu, primeira coisa, houve ou houveram. Houveram, não posso usar. Verbo haver, ele vai aparecer no singular, indicando tempo passado ou então com o sentido de existir. Eu falaria o quê? Existiram muitos atrasos.
eu estou substituindo por existir, ele é impessoal. Acabei de falar isso. Houve muitos atrasos. Qual de vocês, e agora, qual de vocês chegou? Qual de vocês chegaram? Então vamos deixar? Vou procurar um mais fácil. Faz 3 horas que estamos aguardando. O verbo fazer, indicando o tempo passado, ele é impessoal. Então aqui eu já vi que o quê? Que neste caso, o verbo fazer, indicando o tempo passado, ele vai ser empregado sempre na terceira pessoa do singular. Ele será impessoal. Nada de fazem 10 anos que moro aqui. O correto é faz 10 anos. Então, qual chegou, né? Então, qual de vocês chegou? Só um chegou. Então, você chegou, não falo você. Chegaram. Essa parcialidade é tanto mais gritante quando todos sabemos. Observe aqui. Aqui ocorre um exemplo de concordância ideológica denominada silepse. Silepse, eu tenho a silepse que seja de gênero, número e também pessoa. Esse recurso da linguagem também está presente na seguinte frase. Vamos compreender melhor. IBFC buscou longe. Há tempos não vi alguma banca cobrando, mas é importante compreender. Então, quando falo aqui dessa silepse de pessoa, porque muda a concordância, ela é feita de maneira ideológica, muda a pessoa. Observa aqui, quando todos sabemos. Para sabemos, eu uso nós. Então, aqui, concordância lógica seria quando todos sabem. Mas aqui ela é uma concordância ideológica, justamente essa silepse de pessoa. Se eu falar, por exemplo, os brasileiros somos felizes, aí eu estou dentro, então estou fazendo essa concordância ideológica. Estude esses tipos de silepse, de número, pessoa e também de gênero. Aqui eu observo uma silepse de pessoa porque a concordância foi feita com a pessoa diferente. A linda São Paulo, olha aqui, aqui eu tenho também um caso de silepse de gênero, não é isso? A linda, aqui está subentendida a palavra cidade, a linda cidade de São Paulo. Aqui eu tenho, neste caso, uma silepse de gênero. Você consegue identificar aqui? Eu tenho aqui uma palavra no masculino que é São Paulo, então masculino São Paulo, e usei o quê? Um adjetivo no feminino. Então isso aqui é silepse de quê? De gênero. Tem o silepse de número também e também a silepse de pessoa. Os cuidados com a higiene vêm, os cuidados vêm. Sempre que for terceira pessoa do plural, eles, eu falo o quê? Eles vêm com acento circunflexo. Cada morador deve observar a regularidade da coleta de lixo. Então, cada morador deve, certinho. Cresce o número cresce. Então, aqui. As escolas elas devem rever sempre seus projetos pedagógicos. Ele nem olha para a xícara fumegante. A palavra xícara é escrita com X. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras devem ser escritas com X. X ou CH? Então, quando devo usar X ou CH? Vou começar com X porque há mais regras. Então, você vai usar o X quando a primeira sílaba da palavra for em. Então, aqui começou com em, você vai observar enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, enxergar. Então, começou com em, você usa o X depois. Sempre, não, o português é cheio das regras e das exceções. Enchente é com CH porque cheio é com CH. Então, enchente, encher é com CH. Depois dos ditongos, quando duas vogais ficam na mesma sílaba. Então, depois de ditongo, eu uso o quê? X, caixa, frouxo. Observe aqui nas passagens os ditongos. Olha aqui, duas vogais na mesma sílaba. Se eu tenho duas vogais na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Depois do ditongo, eu vou usar o que, caro concursando? Eu vou usar o X, correto? Palavras de origem indígena ou africana também vou usar X. Chavante, xingar, xará, shampoo, xangai. Shampoo sem acento no U. E após a sílaba me. Então eu tenho aqui, ó, mexilhão, mexer, mexerica,
mexerico, mexicano, remexer. Após a sílaba me, eu uso x. Após a sílaba em, eu uso x também. Toda regra tem exceção, não é isso? Aí você observa que depois do me, eu usei o ch. Exceção, mecha de cabelo. Mais cobrado pelas bancas aqui, as regras mais cobradas. Depois do em e depois do me. Depois dos ditongos também. Agora, quando eu vou usar o ch? Quando aparecerem as palavras derivadas de outras com ch. Então, são os derivados de outras palavras escritas com ch. Cheio, olha aqui, falei com vocês. Enchente. Por que mesmo depois do em eu usei o ch? Porque enchente é derivada de quê? De cheio. Cheio com ch, enchente também com ch. Chumaço, enchumaçar, charco, encharcado, encharcar. Correto? Vamos ver então. Enxergar tem o en, eu uso x. Né? Chamar com ch, chateado com ch. Mexer, depois de me, eu uso x. Baixo com x e depois de em, eu uso x também. Bicho com ch, bolacha ch, charada com x. Cheio é com ch, enchente também com ch. Lanche com ch, se lanche é com ch, lanchonete também com ch. Sinal alternativa que explique a acentuação na palavra acarau. Vou começar então separando em sílabas. Acarau. Não é isso? Olha aqui. Então aqui quer dizer quando as vogais ficam em sílabas diferentes, eu tenho um hiato. Eu acentuo o i e u tônicos quando formam hiato. O que quer dizer isso? Quando você separa em sílabas, o i e o u ficam em sílabas diferentes, hiato. E se for i e u, eu vou acentuar, desde que depois dele não venha o nh. Por exemplo, se eu pegar aqui ra, nha, não acentuei por quê? É hiato? É i tônico? Mas se depois dele vier o nh, não posso acentuar. Todas as oxítonas são acentuadas? Não, a explicação para isso daqui não é. A explicação está aqui na alternativa D. As vogais I e U tônicas são acentuadas quando formam hiato com a vogal anterior. Olha o hiato ali. Então, nada disso, muita atenção. Isso daqui não é um caso de oxítonas. Os nomes próprios não obedecem a regras de acentuação? Obedecem sim. Então, o correto é acentuar. Sinale alternativa que classifique ambos os termos em destaque diante da significação das palavras. A possibilidade de uma rede que nos conecta. E essa rede, o que pode ser quando fala aqui? E comprei uma rede para dormir. Então, aqui, eu tenho uma palavra. Que palavra é essa daqui? Eu tenho uma palavra que tem vários significados. Sinônimos são palavras diferentes que possuem o mesmo significado, correto? Antônimo aqui já traz a ideia de oposição, alto, baixo, gordo, magro. Homônimos, então, é um homônimo? Vou descartar parônimos aqui. São palavras parecidas, parônimos, parecidas. Se eu falar imigrante e emigrante. Parônimos, semelhantes na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Homônimos, homófonos. Homo não é a mesma coisa? Então, você já observa, homo é igual. Fono vem de quê? De fone. Fone é som. Então, homônimos, quando são nomes iguais. São nomes iguais? Sim. Rede, rede. Mesmo som? Sim. Rede, rede. E agora, hétero ou homo de novo? Você observa aqui homográficos. Olha aqui, homo igual, gráficos de escrita. Então, o que quer dizer este palavrão aqui? Homônimos, homófonos, homográficos. Nada mais é do que a mesma palavra que possui o mesmo som e a mesma escrita como está aqui na alternativa D. Bem interessante, né? Memorize aí, homônimos, homófonos, homográficos. Sinal é a alternativa em que o acento diferencial não deve ser acentuado, pois do acordo ortográfico esse acento diferencial foi abolido, não é isso? Nenhum mais tem? Nada disso, gente, senão perderia a graça, né?
Então, eu preciso saber em qual alternativa ele foi abolido. Por preposição, sem acento. Por verbo, terá acento. Então, este acento diferencial continua? Sim. Para foi retirado. Então, para preposição, para verbo, não mais tem acento, ok? Pode no presente e pôde no passado, o acento continua. De preposição e de verbo tem acento? Tem. E aqui nós temos novamente também terceira pessoa do singular, ele, e quando for terceira pessoa do plural, eles. Então aqui a alternativa é, descartei também, porque o acento permanece. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com os sorvetes e Coca-Colas. Ok, só está afirmando, as voltas têm crase? Tem. Foi empregado de maneira correta. Preciso da alternativa que apresenta um erro nesse emprego. Sua frequência às aulas. Será que deveríamos empregar crase aqui ou não, quando aparece aqui o termo às aulas? Quem faz jus a alguma coisa, a uma grande recompensa. Quem chega a algum lugar. Será que é isso mesmo? Quem se dirige a alguém, à semelhança do que foi ensinado. Então é importante você compreender quando não usar a crase, quando usar. Aqui já aparece a semelhança, se aparecesse também à custa de e outras locuções de base feminina, eu deveria empregar a crase. Observe esta breve explicação. Algumas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, correto? Então, apareceram as locuções prepositivas, adverbiais, conjuntivas de base feminina, eu vou usar crase. À direita, à esquerda, à custa de, à força de, à medida que, locução conjuntiva, à mercê de, à noite, à proporção que, às pressas, à toa, às vezes. Então, aqui eu tenho essas locuções de base feminina, que seja ela adverbial, prepositiva ou conjuntiva, eu vou usar a crase. Conseguiu compreender, então? Então, a semelhança do que foi ensinado, redigimos. Aqui você precisa, mas a semelhança aqui é sujeito. Não existe sujeito craseado. Então, essa daqui está errada. Vai gabaritar a questão? Não. Muita calma. A semelhança do que foi ensinado, redigimos. Redigimos a moda, a forma, a semelhança. Locução de base feminina, emprego da crase correta, na ordem direta. Redigimos a semelhança do que foi ensinado. Dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. Por gentileza. Quem se dirige a alguém ou a algum lugar, mas o a que começa aqui, o pronome demonstrativo aquela, deu a com acento indicativo da crase. Corretíssima? Também. Lembre-se disso. Ele se dirigiu, dirija-se ao ato. Ok. Deu ao antes de um no masculino, terá crase antes de um no feminino. Os candidatos chegaram a 1 hora. Ah, não, vou primeiro a B para você compreender a diferença. Todas farão jus a uma grande recompensa. Quem faz jus a alguma coisa. A vitória, a derrota, a alguma coisa. Ok? Só que esta daqui está errada, por quê? Porque eu não uso crase antes de artigo indefinido. Então, falo muito nas minhas aulas, no meu curso da Banca IBFC, inclusive, sobre isso. Se você já tem aqui, o que é a crase? Crase é a junção da preposição a, exigida por algum termo anterior, mas o artigo definido feminino a. Se você tiver aqui, então você vai ter preposição, mais artigo indefinido, não pode. Então, não usa crase antes de artigo indefinido. Então a C estaria errada. Os candidatos chegaram a 1 hora, aqui já não é artigo, aqui é numeral. 1 hora. Então, você viu? Mesmo que seja a palavra uma, que neste caso é o quê? Um numeral. Eu vou usar crase antes de hora. Eles chegaram às 2 horas. Chegou a 1 hora com crase. Sua frequência às aulas, ok, a frequência é alguma coisa. As aulas, corretíssima. Alternativa A. Então, bem interessante, principalmente as alternativas B e C, para você se lembrar de que, sendo hora, apareceu a palavra 1, pode usar crase.
Sinal alternativo em que há o uso incorreto do sinal da crase. A chatice se deve à instabilidade. Se deve a alguma coisa, mas o A de instabilidade deu A com acento indicativo de crase. A chatice se deve ao ato, deu ao, tem crase. Não é à toa, locução de base feminina, novamente tem crase. À toa, à tarde, à noite, à direita tem crase. Em referência a salário, salário é palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino, aqui está incorreto. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, inclusive àquele chato que todos criticavam. Olha aqui, chegou a tecer elogio. Quem tece elogio a alguém. Tanto é que essa preposição já aparece aqui. Se ela aparece aqui, ela vai aparecer aqui também. Então, a aquele deu o quê? A com acento indicativo de crase. Quem vai a algum lugar. Mas o as de as reuniões deu as reuniões mais tranquilamente, corretíssimo. A única errada, alternativa C, porque usou crase antes de uma palavra no masculino. Leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida, observa que se é incorporado a alguma coisa, mas o A que vem acompanhando a sua vida deu A com acento indicativo de crase. Observe aqui, observe o uso do sinal indicativo da crase e assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. Então, aqui foi usado correto, ok? Mas poderia não usar também, porque antes de pronome possessivo, você pode ou não usar a crase. Então, a sua, minha, nossa, você poderia usar ou não. Isso aqui foi só um exemplo. Eu preciso achar onde a crase foi empregada de maneira errada. A palestra sobre mudança ocorreria ontem às 8. Antes de horas eu uso crase? Uso. Então, aqui está correta. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. E agora, tem horas? Tem. Será que eu deveria usar crase aqui? Vou deixar. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Olha aqui, pé, palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. A pé, a prazo, eu sempre falo. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você vai andar a pé e comprar a prazo, porque não vai passar no concurso. Ele respondeu, ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Locução adverbial. Então, aqui tem crase? Tem. Locução de base feminina. Tem crase? Tem. Às vezes, locução de base feminina. Tem crase? Tem. A alternativa B está correta? Tá, está. Porque eu acabei de dizer na questão anterior que aqui, depois de preposição, eu não uso crase, exceto se for a preposição até. Por que eu não uso? Eu tenho uma preposição, a crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, eu teria preposição mais outra preposição? Não. Só posso usar aqui uma preposição, desde as 7 horas. Nem sempre com horas eu uso crase. Vi ainda há pouco um outro exemplo, e aqui a questão da preposição, que é bem recorrente no IBFC. Em relação ao uso ou não da crase, assinale a alternativa correta. Você vai à casa antes do almoço? Quem vai a algum lugar. Mas o a de a casa tem crase. Vou deixar por enquanto. Ela não conseguiu te encontrar às 20 horas. Antes de horas eu tenho de usar crase. Eu preciso das corretas. Então aqui está errado. Onde tem 2 eu já vou descartar. Ele entregou o prêmio. Opa, ficou fácil, hein? Antes de artigo indefinido, caro concursando, não uso crase. Descartei também. Onde tem 3 eu descarto. Então estão corretas a 1 e 4. Não me refiro a essa, mas àquela. Antes de primeiro. Quem se refere a alguma coisa. Só que antes dos pronomes demonstrativos eu não uso crase, exceto se for o pronome aquele e suas variações. Então, eu me refiro àquela. Tem o a, de quem se refere a, mas o a que começa aquela tem crase?
Tem. Se fosse aquele, teria crase do mesmo jeito. Não uso crase antes dos pronomes demonstrativos, exceto se for o aquela, correto? Mas vamos voltar à primeira que está correta. Antes do substantivo casa, você vai usar a crase somente se for determinado. Então, falar, você vai, a casa não tem crase, correto? Porque eu não falei a casa de quem é. Agora, se eu falar assim, você vai à casa do seu tio, aí teria crase. Anote aí, com a palavra casa, eu uso crase somente se estiver determinado. Casa de tio, casa do amigo, tenho crase.